Deixa eu partilhar com você esse testemunho de uma das nossas guerreiras. Ela tem 18 anos. Mas veja já o que Deus fez na sua vida. São jovens, é o pelotão jovem. Atenção aí, essa juventude Hesed maravilhosa, em ordem de batalha, proclamando as maravilhas, a misericórdia do Senhor. Olha o que diz a Ingrid, partilha conosco nesta noite. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Obrigada por partilhar conosco um pouco da sua história. Eu sei que nessa hora tem muitos jovens te ouvindo e muitos pais de jovens também ouvindo o seu testemunho, e tenho certeza que vão compartilhar com os seus filhos para mostrar o quanto Deus faz. Deus que é a alegria da nossa juventude, Deus que é a alegria eterna. E a Ingrid diz assim: eu moro em São Paulo, eu tenho apenas 18 anos e eu quero dar o meu testemunho. Finalmente eu criei coragem de vir aqui testemunhar. A minha jornada na fé começou quando uma paciente da minha mãe, que é enfermeira, a convidou para assistir o terço do combate do Instituto Hesed. Olha só como começa a história. Alguém que convidou, que compartilhou o link, que lembrou de você. É sempre assim, gente. E a Ingrid continua: minha mãe é uma mulher muito católica e desde criança ela sempre foi devota de Nossa Senhora. E ela começou a acompanhar o Instituto todos os dias pela TV da sala. Em 2018, toda a casa então estava envolvida, quisesse ou não. E nessa época eu ainda estava no caminho errado, cometendo muitos pecados. Eu estava presa há 4 anos, numa profunda depressão. E quando eu descobri, eu tinha apenas 13 anos de idade. Minha mãe foi a única que percebeu. Eu andava por caminhos errados, amizades erradas, enfim, atitudes erradas. E nessa época a minha mãe foi a única que me ajudou, porque eu não acreditava em Deus, em nenhuma outra religião, ao contrário dela, porque ela sempre estava tentando me arrastar para a igreja. Todo domingo eu ia reclamando. E tinha dias que eu brigava seriamente com ela para não ir, porque eu não me sentia em casa, eu não conhecia o amor de Deus. Mas com os meus 14 anos, a minha depressão só aumentava. Eu me cortava, eu tentava contra a minha vida, eu chorava todas as noites, porque eu sentia um vazio no meu peito. Isso me levou a procurar alguém que preenchesse este vazio. Mas eu procurei um amor em pessoas humanas e não em Deus. Então o vazio se tornou ainda maior. Eu acabei me prostituindo e cada vez mais eu me afundava no caminho do pecado. Aos 15 anos, eu vivi a minha última tentativa contra a minha vida. Eu estava só em casa, eu tomei uma tigela cheia de medicação. Mas por graça de Deus, o meu pai veio para casa mais cedo nesse dia, gente. E quando ele viu todas aquelas cartelas de remédio no lixo e me viu deitada, porque eu estava apenas esperando a morte me levar. E ele me tirou da cama correndo, me levou ao hospital. Já era noite, eu estava quase desmaiando e quando cheguei os médicos me entubaram. Eu tive que passar 3 dias e 3 noites no hospital. Enquanto a minha mãe e o meu pai choravam, estavam aos prantos com medo de me perder para sempre. Mas para mim, eu já não estava mais vivendo, eu sentia apenas que eu existia, então não me importava. Assim que eu saí do hospital, a minha mãe começou a cantar uma canção do Instituto Hesed e começou a agradecer no meio da rua mesmo, por eu ter sido salva. Foi então que eu percebi, nossa, quanto a minha mãe me ama. Ao ver a alegria dela por eu estar bem, e eu comecei a ser mais compreensiva com ela, eu parei de tentar contra a minha vida, mas eu continuei me mutilando. Todos os dias eu via o Instituto Hesed, mas sempre com raiva. Na verdade eu sentia um ódio. Era como se tivesse algo dentro de mim que quisesse esmagar tudo e todos que acreditavam em Deus. Eu não sei de onde vinha aquele ódio, aquela aversão ao sagrado. E parecia que eu ficava possuída todas as vezes que passava algum programa religioso na TV. Mas a minha mãe nunca desistiu de mim e sempre me colocava para assistir. Todas as vezes, mesmo eu não gostando. Então logo chegou 2019, 2020, no começo da pandemia, e eu tinha que aprender a conviver com as pessoas da minha casa, principalmente com o meu pai, que eu já não tinha uma boa relação com ele, pois desde criança ele tinha o costume de beber, chegava bêbado em casa, e na minha mente eu entendia que ele preferia ficar no bar ao ficar comigo. Eu me sentia sozinha, isso acarretou um rancor que eu levei no coração ao longo de todos esses anos.
Em 2020, eu descobri uma traição dele e isso me deixou péssima. Eu recaí na depressão. Eu não via mais caminho, eu não via mais luz na minha vida. Eu queria desistir de tudo outra vez. Quando eu me vi numa profunda escuridão, e então brilhou uma luz, uma única luz, que eu consegui enxergar nessa escuridão, e foi Jesus. Então eu implorei para que Ele fizesse que todas aquelas dores que a minha mãe estava sentindo por causa dessa traição, viesse para mim, porque eu não queria que ela sofresse mais. E foi nesse momento que eu me vi sem saída, que eu redescobri a fé. Finalmente eu bati a porta certa. Finalmente eu fui pedir àquela pessoa única que poderia verdadeiramente me tirar daquele poço. Não foi fácil. No começo eu fazia oração por obrigação e às vezes eu acabava dormindo. Eu comecei a rezar com o Instituto Hesed. Foi uma decisão que eu tomei, mesmo não gostando tanto. E eu acho que foi nessa hora que eu plantei o meu grãozinho de mostarda, que era a minha fé. E essa semente cresceu cada dia mais. A cada momento que eu ouvia o texto do combate, que eu rezava com vocês, aquela fé crescia dentro de mim. E eu comecei a acreditar, fui acreditando e crescendo na experiência de Deus. E Ele foi me tirando do fundo do poço no qual eu estava. E depois de um ano, vendo todas as orações e textos que o Instituto Hesed fazia, eu percebi que eu tinha mudado. Eu nem me dei conta no caminho do processo. Mas eu comecei a acordar às 5 da manhã para rezar o rosário, gente. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a fazer jejum. Eu comecei a ir à igreja todo domingo para a Santa Missa. Eu acompanhava todas as lives do Instituto. Eu até me confessei. Coisa que eu não fazia desde os meus 7 anos de idade. E hoje, com os meus 18 anos, eu me tornei uma grande devota do Arcanjo Miguel. Eu estou curada da minha depressão. Aquela tristeza sem fim, não sinto mais. É uma alegria espiritual. Eu participo de grupo de jovens e eu influencio outros jovens a rezarem junto comigo. Eu até já comecei a fazer uma estátua de São Miguel feita de biscuit e eu quero juntar dinheiro para poder ir visitar vocês em Fortaleza. A minha vida mudou completamente depois que eu comecei a verdadeiramente acreditar em Deus. Sabe, eu espero que a vida de outras pessoas também mudem para melhor, assim como aconteceu comigo. Meu pai ainda apresenta as dificuldades dele, mas eu creio que um dia ele se converterá. A minha mãe, ela continua essa mesma pessoa, boa e devota, cheia de fé de sempre. Abraços e que Deus abençoe muito vocês, que continuem salvando almas, como salvaram a minha. Quem como Deus? Ninguém. Que testemunho maravilhoso da Ingrid. Você percebe o que Deus fez? A Ingrid diz, eu tenho apenas 18 anos, mas olha o histórico. Olha o histórico de confusão, de sofrimento, de dor. Tantas vezes tentando contra a sua vida, um vazio profundo, amizades erradas, um caminho errado, um distanciamento de Deus, mas está lá uma luz. Uma mãe que nunca desistiu de mim, e hoje nós vamos falar sobre família. Mãe, não desiste não. Eu também, Ingrid, sou fruto também da persistência de uma mãe, de uma avó. Primeiro foi minha avó e depois a minha mãe, com os meus olhos humanos, é o que eu consigo acompanhar. Mas não desiste não do seu filho, não desiste não dessa pessoa por quem você está intercedendo. E é interessante quando a Ingrid toca o fundo do poço, então ela diz, eu preciso de ajuda. E ela então bate a porta de Deus. Como tantas vezes eu partilhei com você, naquela noite tremenda que eu passei, perdendo a fé, e eu disse, Deus, se você existe, então me ajuda. É mais ou menos a oração que a Ingrid fez. Deus, se você existe, me ajuda porque eu não aguento mais. E Deus que só quer uma pequena abertura, Deus não vai forçar a porta, mas se você abrir um pouquinho, Ele entra. Ele entra e Ele faz uma festa maravilhosa. E que bonito porque a Ingrid, ela finaliza dizendo assim, eu hoje influencio outros jovens. Hoje eu partilho esta alegria. Hoje eu sou de grupo de jovens. Hoje eu conduzo outras pessoas para Deus. Percebe que é isso que o inimigo queria barrar? Há relatos, não é? Até mesmo de casos em que se fala que o triunfo do inimigo, quando alguém atenta contra a sua vida e consegue, tem êxito nisso,
Não se trata da condenação eterna da pessoa, só Deus e a pessoa sabem o que aconteceu naquele instante final. Se como na história que nós sempre contamos entre a ponte e o rio, se naquele tempo houve tempo para uma conversão, não se sabe, para um arrependimento profundo e sincero. Mas não é isso que eu quero discutir aqui. O que eu quero dizer é que o triunfo do inimigo é que quando aquela vida é ceifada, quando se consegue então tirar aquela vida, se barra todo o caminho maravilhoso que ela tinha de conversão, a missão que Deus tinha confiado a ela, que fica barrada, é paralisada, é interrompida para sempre. Porque veja, hoje a Ingrid é um luzeiro na vida de outros jovens. Isso é maravilhoso. E eu já aproveito então, Ingrid, muito obrigada por sua participação, minha querida. Deus abençoe você. Que essa experiência que você inicia na sua juventude seja eternizada. Que Deus lhe conceda a graça da perseverança final, da conversão do seu papai, da perseverança da sua mamãe, uma família feliz em Deus.